Senhoras e Senhores Deputados, boa tarde a todas e a todos, inclusive a todas que estão em videoconferência. Agora sim, vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar o Movimento Nacional pela abertura dos bares, a Filipa Carlos e a Maria João Pinto Coelho. Dar-lhes as boas-vindas à nossa reunião da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na sequência do pedido que nos dirigiram para aqui virem expor o vosso assunto. Eu queria informar que temos uma grelha de tempos, que eu vou ser muito rigoroso no cumprimento, porque estamos com 20 minutos de atraso, e isso tem implicações na nossa ordem do dia, porque nós temos mais entidades para ouvir a seguir. E, portanto, estes 20 minutos que levamos de atraso, vou ter que compensar com o rigoroso cumprimento do tempo regimental. E que implica que tenhamos 10 minutos para uma intervenção inicial, e não mais, 10 minutos para uma intervenção inicial, tanto melhor, assim poupamos algum do atraso. Depois temos 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois mais 10 minutos para uma intervenção final e para responderem a algumas questões que possam ser colocadas. Queria informar que, por esta ordem da mesa, temos presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista, o Grupo Parlamentar do PST, o Sr. Deputado Jorge Mendes, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Temos ainda, em videoconferência, como disse, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, representado pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que penso que está ligada e que nos está a ouvir desde já. E provavelmente, seguramente, que vai usar a palavra por esta via. Pelo que, assim sendo, dar-vos-ia a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor. Se achar por bem, as regras são tirar a máscara, se achar bem, para falar. Se achar bem, mas pode falar com máscara. Mas as regras permitem-no. Portanto, faz favor. A articulação melhora substancialmente. Eu, primeiro que tudo, gostaria de apresentar o movimento. Somos um movimento de bares. Alguns são lojas com história, que é uma distinção atribuída pela Câmara Municipal de Lisboa aos nossos estabelecimentos. Portanto, estamos a representar alguns estabelecimentos que têm 50 anos, antes do 25 de Abril já existiam, e não são discotecas nem casas de alterne que estamos a representar aqui especificamente. São os bares sentados, que lá fora são chamados de pubs. São parecidos com cafés, basicamente é isto que estamos a representar aqui. E passando ao ponto 1, é que iniciamos as nossas atividades e continuamos durante estas décadas todas de trabalho na certeza absoluta de que somos um negócio legítimo. Portanto, sendo um negócio legítimo, investimos, pagamos os nossos impostos, tivemos até, parece, um bom papel e contribuímos para o PIB de uma forma significativa em tempos de troika, e sempre com esta ideia de que somos um negócio legítimo. Somos legítimos. Como qualquer, podíamos estar a fabricar meias, somos um negócio legítimo. E o setor hoteleiro, nesta área da restauração e dos bares especificamente, foi encerrado pelo Estado já em março, ou seja, há mais de 6 meses. O motivo toda a gente conhece, não é? São interesses públicos, de todos, pessoais, privados, públicos, toda a gente, que é os de saúde pública. Mas, em termos de negócios, alguma coisa aqui não está a bater bem, porque são interesses públicos, não são interesses privados, e estamos a ser lesados pelos interesses públicos. Ora, nós temos expectativas de negócios que estão a ser goradas. O setor está a ir à falência mesmo. Acreditamos que em democracia no Estado de Direito, os direitos dos lesados por um motivo público, ou geral da sociedade, acarreta sempre uma compensação pelo Estado. Ou seja, quando o Estado considera que, por exemplo, precisa de terrenos privados para um interesse público, o que faz? Expropria, não é? Ou seja, compensa os privados, ao lhes retirar esse direito real, compensa-os. Ora, nos nossos estabelecimentos são negócios. Negócios é quase um estabelecimento, é quase um direito real. Portanto, não há explicação plausível até agora
para termos sido completamente expropriados dos nossos negócios, sem haver um cuidado de contrabalançar isto com uma compensação monetária específica, porque foi o único setor que foi encerrado, não é e não há nenhum tratamento específico para ele. Pronto, os interesses públicos são superiores aos privados, com toda a certeza, só falta ao Estado agora assumir a sua cota-parte na responsabilidade, que é de todos, e que não é só nossa, empresários da noite. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que dentro dos pacotes de fundos europeus, uma linha de financiamento a fundo perdido exclusivamente dedicada aos bares. Estamos a falar de valores unitários para negócios pequenos, na ordem do volume de negócios de 150 mil por ano. Como vamos, aparentemente, ter os bares encerrados pelo menos um ano, acho que este ano de valor não é nada, não estamos a falar em milhões, como na TAP, não é? A TAP, por exemplo, é considerado de interesse público mantê-la e o Estado, nós todos, não é? Estamos a financiá-la. Portanto, quando há interesses públicos, há sempre e privados lesados nos seus interesses financeiros, há sempre lugar a uma compensação financeira. O que vai acontecer se o Estado continuar a evadir-se esta sua responsabilidade, esta sua cota-parte, é o óbvio. Todos estes micronegócios que estão a tentar sobreviver com empréstimos vão à falência e com eles vão arrastar os seus milhares de famílias, que vai tudo para o desemprego e dependendo do Estado Social, que é uma coisa linda. E pronto, é isto. Famílias, desculpe só adicionar famílias e toda a nossa cadeia de... Pois. Sim. Então. Terminou? Terminei. Muito bem. Eu pedir que ligasse o microfone, está ligado, mas que tirasse o micro para si para ficar gravado. Tem que ficar gravado. Faz favor. Então, não só nós, como toda a nossa cadeia de valor, a montante e a jusante, quem está antes de nós, quem produz as bebidas e os produtos que nós vendemos, quem produz portanto, os agricultores, por exemplo, que fazem tudo o que é necessário para fazer uma bebida, quem destila as bebidas, quem nos vende as bebidas a nós. A questão da saúde pública, que não se falou, mas que também é muito importante, as taxas de suicídio têm aumentado bastante. Os pequenos delitos, os confrontos entre as pessoas, nós somos seres sociais e deixamos de ter espaços de convívio. Nós somos o único setor de todos os que existem, neste país e noutros, que não temos até à data uma forma, não nos foi indicada pela Direção-Geral de Saúde, uma forma de como podermos abrir e trabalhar. E, portanto, nós temos que acatar essa decisão. Depois, a seguir a nós, para além desta questão dos clientes e da saúde pública, a nossa própria questão, os nossos empregos diretos, e depois disso, todas as empresas que têm relação connosco, com quem temos contratos de serviços. Os contabilistas, nós vamos deixar de pagar rendas, vamos deixar de cumprir as nossas obrigações para com a segurança social, com as finanças. Portanto, todo este bolo, nós entendemos que é legítimo que possamos pedir que venham apoios de uma linha direta só para o setor noturno, para apoiar as empresas, porque em dezembro, por exemplo, a minha empresa vai começar a pagar as prestações da linha Covid e não existem moratórias para essa linha. E, portanto, como é que eu continuo a pagar as minhas despesas, mais o empréstimo que contraí, a partir de dezembro, se não tenho um negócio aberto e não posso faturar? Para já não falar nos cofres do Estado, que têm ficado a perder substancialmente, porque eu não envio IVAs de 3 em 3 meses. E, portanto, tudo isto é uma realidade social muito complicada. Imaginem os senhores o que é, de repente, dizerem-vos que ficam sem trabalho e que não há apoios. E, portanto, nós achamos que é legítimo que o Estado seja solidário connosco nesta situação. Pronto, não tenho mais nada a adiantar. Assim como acontece em todos os países que nós tivemos a identificar, que encerraram, eles próprios, para além de terem mantido conversações diretas e próximas com representantes do setor, para se tentarem a perceber quais as necessidades existentes,
em todos os países, todos os setores que têm sido encerrados têm sido apoiados, a fundo perdido. Porque nós gerimos bem as nossas empresas, por isso é que as empresas existem há muitos anos. Não as conseguimos manter porque o dinheiro não cai das árvores. E, portanto, não sei se tem mais alguma coisa. Pronto, é isto. Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, conforme informei no início, 3 minutos a cada grupo parlamentar. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença das representantes do MAB, Movimento de Abertura dos Bares. Nós creio que já os recebemos, PSD há uns meses, em março ou abril, e estamos perfeitamente a par da vossa situação e tentamos, juntamente com outras forças partidárias, encontrar soluções para minorar os vossos problemas, juntamente junto do Governo, para que tentassem criar medidas de apoio específico para vocês. Quando afirmo que o negócio é legítimo, eu tenho total concordância e prefiro que a juventude e os adolescentes, e não só, e os menos jovens, estejam nos bares, sobretudo os jovens, do que estejam na rua, no botelhão, como infelizmente é acontecido. E nos últimos tempos até não tem ajudado ao controle da pandemia o facto dos jovens se juntarem na via pública. E por isso é que tem havido algumas ações concretas das forças da ordem nesse sentido, para serem dissuasoras. Quando falo no interesse público, é verdade, portanto, houve uma decisão do Governo de encerramento de alguns estabelecimentos, não só os bares, ou de algumas atividades, como as atividades de diversão, os carrosséis, também estão praticamente paralisados, parques de diversão, por motivos de controle da pandemia, e, como é óbvio, o Estado deverá criar os apoios específicos para esses setores. Quando há pouco falaram dos fundos europeus, uma linha de apoio a 100% dos fundos europeus, eu digo-lhes com toda a franqueza, para apoiar a exploração, creio que será difícil. A União Europeia não tem, raramente até hoje, abertura nesse sentido. Para investimento, sim, para apoiar a exploração de quem quer que seja. Nas tradicionais linhas de apoio da União Europeia é difícil. Eu não sei, no pacote que o Governo negociou com a União Europeia, na parte dos financiamentos a crédito, das linhas de crédito, se haverá aí alguma oportunidade, mas o Governo será a melhor entidade para vos esclarecer. Em relação à vossa atividade, penso que, não sei qual é o número de associados que representam e a sua distribuição pelo país, mas creio que também me pareceu, eu creio que há colegas que saberão mais do assunto, que houve alguns... A especificidade do negócio, sobretudo a questão da denominação da atividade, eu creio que houve aí algumas situações que eram pubs e cafés e que conseguiram alguns, de certa maneira, manter alguma atividade. Não sei se é verdade, se não. Gostaria que me pudessem elucidar sobre esse assunto e, com certeza, que vamos, junto do Governo, fazer sentir as vossas preocupações e, com certeza, apoiar algumas das vossas medidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas e cumprimentar também o Movimento Nacional para a Abertura dos Bares. Sobre uma questão que me parece que é relevante sublinhar, que foi aqui por vós trazida, a legitimidade do negócio, nada disso é posto em causa, mas não é demais repeti-lo, e nestas coisas nem sempre é comum, mas eu, por exemplo, tive durante muitos anos a trabalhar no setor e, portanto, tenho um conhecimento do funcionamento do setor e consigo perceber aquilo que aqui é transmitido e, sobretudo, da segunda intervenção. É uma intervenção que me toca bastante, nomeadamente nos encargos, que são encargos fixos e que deixa de haver faturação, mas os encargos não deixam de existir, mas também a forma como colocou a questão de toda a cadeia de valor que é quebrada e o que se perde para a economia. No entanto, é importante nós aqui sejamos francos uns com os outros e não nos percamos em palavras simpáticas sem dizer algumas coisas que também têm que ser ditas. Ressalvada que está a legitimidade, a importância para a economia e uma coisa que eu acho que é da maior importância neste setor como noutro qualquer, que é também a importância para os próprios, e foi por isso que houve um conjunto de medidas mitigadoras que não resolvem, tenho noção, não resolvem plenamente o problema das pessoas, mas que em determinada altura permitiram um mínimo de alívio, nomeadamente as moratórias e outras coisas, algumas delas que se vão acabando porque não há fundos ilimitados no país e outras que
são substituídas por medidas novas, mas a verdade é que são também muitas pessoas que dependem deste setor e eu gostava de vos perguntar, dentro do universo que vocês representam, quantos empregados é que nós estamos a falar e também dizer que é importante nós termos noção também um motivo pelo qual isto aconteceu. Ao contrário do que aqui foi dito, não é o único setor, mas isso não retira a importância do que aqui foi dito. Por isso é que eu me socorria da segunda intervenção. Infelizmente, nós temos deparado com muitos setores, e já aqui foram dados alguns exemplos, por exemplo, a questão dos feirantes, que já aqui foi transmitida, outras questões de transportes de idosos para turismo, vários setores que foram afetados, e o problema é o mesmo, é o desaparecimento total da faturação face às necessidades que as pessoas têm de cumprir com as suas obrigações, e, portanto, este é um problema real para o qual tem que se encontrar uma solução. Da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, fica o compromisso de sensibilizar uma vez mais o Governo para aquilo que aqui foi dito. Inclusivamente, eu da segunda intervenção vou mesmo utilizar com alguma da informação que partilhou connosco e dizer-vos que não é uma situação simples para um político quando tem que decidir entre a saúde pública e os direitos que aqui foram bem aflorados também das pessoas. Não existe para nós um litígio entre o privado e o público. Existe uma crise sanitária à qual exige medidas que por vezes são muito injustas e depois têm consequências como aquela que aqui nos trouxe. Portanto, dizer-vos duas coisas para finalizar. Não somos alheios, não somos surdos nem mudos, nem estamos distraídos relativamente a essa realidade e tudo farei para transmitir as preocupações que aqui me trouxeram, porque como tive a oportunidade de dizer, eu trabalhei 10 anos nesse setor, eu compreendo aquilo que aqui vieram dizer e sei. Se calhar é bom repetir para as outras pessoas saberem como é legítimo, como é importante na economia e como tem também na saúde mental, coisa que as pessoas por vezes desvalorizam, um papel importante para as sociedades e agradeço-vos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que a Sra. Deputada Maria Manuel Rola quer usar da palavra e, portanto, assim sendo, é a vez do Bloco de Esquerda. Não sei se me está a ouvir, Sra. Deputada. Sim, Sr. Presidente, obrigada. Muito bem, faz favor, então, 3 minutos. Ora, boa tarde, obrigada ao Movimento Nacional pela abertura de bares, pela exposição que aqui veio trazer. Sabemos que o pedido já é anterior a esta data, também já tivemos a hipótese de conversar sobre esta situação. Aquilo que eu gostava de deixar aqui é a compreensão por parte do Bloco de Esquerda do problema que se vive neste momento neste setor e também o contacto que o próprio Bloco de Esquerda, através de perguntas ao Governo, tem vindo a ter, de forma a perceber que soluções é que pretende o Governo apresentar. Sabemos, e através da resposta que nos foi dada à pergunta feita após reunião com esta associação, com este movimento, que o próprio Governo dá a entender que neste momento os bares com atividade de espetáculo e com atividade de bebidas podem já abrir relativamente àquilo que era a situação anteriormente à nossa conversa. Também sabemos que já na altura existiam bares que, tendo refeições, poderiam, e lugares sentados, poderiam abrir à data com limitação nos horários e todas essas condições que foram definidas pela Direção-Geral da Saúde. A questão que fica aqui é qual é a diferença relativamente à atividade que vocês aqui representam, que tem a ver com também lugares sentados e não com situações de discoteca, como referiam, que têm também especificidades próprias, é verdade. E neste sentido gostava de perceber se vocês sabem qual é essa diferenciação e qual é que tem sido o diálogo com o Governo relativamente a essa mesma diferenciação para a vossa atividade. Para além disto, era importante perceber qual é a quantidade de associados e bares que representam e também, como já aqui foi referido, de quantos e quantas trabalhadoras estamos a falar no momento em que estamos aqui a dialogar. Outra das questões que gostávamos de deixar, e também em linha com as audições que tivemos esta manhã, tem a ver com o pagamento de custos fixos que aqui referiam. Existiram algumas medidas relativamente aos espaços não comerciais, nomeadamente as moratórias, mas as rendas são, de facto, um custo fixo bastante
pesado na maior parte dos espaços comerciais. O que eu gostava de perguntar é em que medida é que estão a conseguir fazer face a esses custos fixos, em que medida a lei das moratórias das rendas tem servido a um pouco do alívio do vosso setor e o que é que prevêem daqui para a frente. Até porque uma das questões que estamos a discutir é precisamente um apoio que através de legislação, implique a redução das rendas também durante este período excepcional, como forma de apoio ao setor. Obrigado. E deixava por aqui. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar as representantes do Movimento pela Abertura dos Bares, agradecer a vossa presença e a vossa mensagem e informação. Também o PCP já teve a ocasião de receber e reunir com o movimento há alguns meses, quando estiveram no início deste processo, e quando importa agora também fazer não apenas um balanço da situação até agora verificada e deste processo, mas também uma mensagem de solidariedade que tem que ser expressada, que tem que ser dita, não apenas aos micro e pequenos empresários deste setor de norte a sul do país, e de facto em algumas casas que são casas particularmente emblemáticas, históricas, mas não só, quer dizer, mesmo quem tenha aberto há pouco tempo a sua casa deve merecer atenção e respeito por parte dos responsáveis do Estado, e nesta matéria uma mensagem de solidariedade. Isso me permite o sublinhado para com os muitos trabalhadores e trabalhadoras que têm ficado colocados numa situação dramática e que naturalmente merecem também aqui uma referência, sem dúvida. 3 questões muito objetivas e muito concretas. Para clarificar, aquilo que o movimento defende e propõe é uma reabertura dos bares agora e em que circunstâncias? Ou defendem que a reabertura seja feita não neste momento, concordam que a reabertura seja feita noutro momento, ou defendem que a reabertura seja feita agora? Porque também é diferente do ponto de vista das condicionantes em que essa situação decorre. Eu julgo que é importante para esclarecermos de facto esse contexto. Até porque depois importava clarificar não apenas as questões da lotação, dos espaços, dos ajuntamentos à porta, etc., etc., mas também aquele problema que aos bares diz muito naturalmente, que é a proibição da venda de álcool a partir das 20 horas e como é que essa questão pode ser enquadrada nesta nossa reflexão. O mesmo é dizer, relativamente à adaptação que muitos estabelecimentos fizeram com aquela questão da alimentação e, portanto, das refeições substituírem o consumo de bebidas mais típico dos bares, não é? Em que medida é que essa experiência aconteceu nos estabelecimentos que vocês conhecem, acompanham, representam, qual tem sido o balanço em relação a essa matéria. E para terminar, não vos vou repetir o que tem sido também a nossa mensagem e o que nós transmitimos, quer nas propostas do PCP, na intervenção que temos feito no alerta sobre a falta de apoios e os apoios que não chegam ao terreno e que não chegam às micro e pequenas empresas. Não vou estar aqui a repetir, temos pouco tempo, mas há uma pergunta que eu queria também colocar que tem a ver com a própria lei na questão das rendas, na Lei 4C 2020 e os mecanismos que trouxe, para nós muito insuficientes, mas perguntar em que medida e até que ponto é que foram utilizadas, aplicadas aquelas normas e aqueles mecanismos de acordo com os senhorios relativamente à questão, digamos, moratórias, para simplificar, relativamente ao pagamento das rendas, em que medida é que isso resolve alguma coisa, porque consideramos que, de facto, essa questão, não só o caso e as condições dos trabalhadores e a sua situação, mas também este tipo de custos, como a questão das rendas, é naturalmente um caso flagrante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os responsáveis do movimento. O CDS já questionou esta matéria o Sr. Ministro, já teve até, e eu noutras funções, tive iniciativas na própria Câmara de Lisboa sobre isto. Agora, o que diz tem toda a razão. Esta é uma atividade comercial absolutamente legítima e, portanto, deve merecer o respeito que qualquer outra atividade comercial também tem. A questão dos bares e das discotecas podia ser resolvida, nós já o sugerimos ao Governo, aplicando-se exatamente as mesmas regras que são aplicadas à restauração. Ou seja,
se aplicarem todos os cuidados e todas as regras que existem para a restauração, não há nenhuma razão para que bares e discotecas não possam funcionar. O Governo teimosamente entendeu que não. E ao entender que não, levou a que algumas empresas, habilidosamente, começassem a alterar os seus cais e com isso conseguiam contornar e criámos uma situação de profunda injustiça que é, uns podem trabalhar e operar porque foram, desculpem-me a expressão, um bocadinho chique espertos e portanto, mas é uma questão de sobrevivência, estamos a falar de sobrevivência e percebe-se isso, não é? Agora, o que não é aceitável é que as pessoas tenham que contornar e que o Estado empurre as empresas a utilizar esses mesmos mecanismos para contornar aquilo que são as regras estabelecidas. Depois, para além disso, há uma coisa que me parece evidente, que é, setor que seja encerrado é setor que tem que ser compensado. Isto é óbvio. Isto é tão simples quanto isto. Se o Estado manda encerrar, o Estado tem que compensar. Até porque não se trata de atos de boa ou má gestão das empresas. É tão simples quanto isto. Quer dizer, surgiu uma pandemia, que todos sabemos, e se há setores... Vamos lá ver. Eu diria que praticamente toda a economia precisa de ajuda. Agora, há setores que se calhar não foram tão penalizados como outros. E, portanto, nós não podemos ter aqui... Esta é daquelas situações em que importa ter várias medidas em função daquilo que é a realidade de cada um dos setores. Depois, dizer o seguinte. Os bares e as discotecas são ativos de uma cidade, seja ela qual for. Vou dar o exemplo de Lisboa. No caso dos alunos Erasmus, eu sei que começou mais tarde. Eu não vi em que tempo é que ia. Pronto, com a tolerância de interrupção, 1 minuto e mais qualquer coisa. Portanto, no caso de Lisboa, por exemplo, os alunos Erasmus que escolhem Lisboa, uma das 3 razões para escolherem Lisboa é precisamente a animação noturna. Esse é um dos ativos. Independentemente do tempo, a animação noturna é um ativo de uma cidade. Para quem vem de fora, mas também para quem vive cá dentro. E, portanto, isso é importante. E quando nós estamos a falar, e ouvimos tantas vezes o Governo falar de retoma, a retoma é para todos os setores. E, portanto, nós só podemos fazer retoma se existirem empresas. E, portanto, parece-me óbvio que deve haver esse apoio. Depois, há aqui uma última questão que tem a ver com o seguinte, que é, há muito emprego direto e indireto deste mesmo setor. Há muitos estudantes mesmo, que pagam as suas propinas e as suas despesas porque fazem umas horas num bar. Portanto, isto tem vários impactos, não é apenas um único impacto. E, por último, algo que não é para vos tranquilizar, mas este Governo, na verdade, às vezes é de uma pessoa ficar absolutamente estupefacta. Muito obrigado. Quer dizer, nos impostos, por exemplo, o Governo vai criar, em vez de dar apoios concretos a fundo perdido, o Governo vai criar uma linha de crédito para as empresas poderem pagar impostos. Isto é uma coisa absolutamente surreal. E, portanto, ficam estas questões, a minha solidariedade, a solidariedade é essa que passa, evidentemente, por pressionar o Governo, questionar o Governo, mas também apontar soluções. O CDS apontou uma solução, o Governo entendeu não ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Movimento para, em 10 minutos, responder às questões que foram colocadas e, eventualmente, se assim entenderem, acrescentar mais alguma observação. Faz favor. Vou tentar. Foram muitas. Eu não disse no início, mas já deve ter dado conta, o tempo está ali e, portanto, para ajudar na sua intervenção, tem ali o tempo de frente. Vou parar e vai começar agora. Faz favor. Então, em relação às linhas de crédito, eu tenho a dizer, aliás, o nosso movimento tem a dizer que as linhas de crédito não têm o menor interesse neste momento. Está ultrapassadíssimo. A hipótese de nos podermos... não está? Não nos podemos endividar mais. Isto está para lá de... Nós somos microempresas. Portanto, não há cá mais empréstimos, nem possibilidade de os pagar cada mês que estamos fechados. É mais uma década que não temos dinheiro para... não temos lucros ao fim do ano, percebe? Nós usamos o nosso dinheiro para pagar ordenados, basicamente. O maior gasto é produto e ordenados. Portanto, não há dinheiro para agora ainda irmos pedir mais empréstimos. Tem que ser a fundo perdido ou é o encerramento do setor. Está a ver? Depois eu queria saltar direto para outra coisa muito importante, posso não ter tempo para dizer, é que
as outras áreas que tiveram também encerradas são basicamente sazonais. Ora, os bares não são sazonais e nem nasceram há 5 anos com a grande revolução turística que se deu aqui em Portugal. Estes bares que nós representamos, que são equivalentes a cafés sentados, porque fazemos serviço sentado, as pessoas sentam-se, nós vamos às mesas perguntar o que é que as pessoas querem e depois vamos lá levar o que as pessoas querem. Não andam em confraternização e aos saltinhos e a dançar pelas salas. Portanto, e estes negócios não nasceram de oportunismos e que só funcionam por dinheiro e que encerram num ano quando começam a não dar lucro e abrem outro, e abrem outro, e abrem outro. Não! Estes bares existem durante todo o ano, 365 dias por ano, dão emprego às mesmas famílias, 365 dias por ano, há mais de 20 anos. Não é oportunismos, nem é negóciozinhos pontuais. Desculpem, mas lá está. Isto tem que haver 2 medidas, ou 3, ou 100, o que quiserem, porque cada negócio tem características diferentes. Não podemos ser todos enfiados no mesmo balde, como temos sido enfiados, inclusivamente com discotecas, bares de alterna, até os mídia deturpam a informação e o nosso perfil e deturpam a nossa identidade. Nós não temos nada a ver com discotecas. Pronto, isto eram 2 coisas muito importantes que eu detetei. E nós não fomos chicos espertos. Nós estamos a afogar-nos e estamos a tentar agarrar-nos a todas as possibilidades que viabilizem podermos pagar os ordenados aos nossos empregados. Nós não somos chicos espertos. Somos bons gestores. Somos os desenrascados portugueses que tentam sempre salvar-se, safar-se e aos seus. Os nossos podem ser familiares e podem ser os nossos empregados, não é? Estamos todos nos mesmos barcos, juntos no mesmo barco. E nós não queremos... Desculpa? Eu não disse nada de chicos espertos. Não, eu sei, mas isto está no fundo da cabeça das pessoas. É que os negócios da noite são casas de alterno e que quem agora conseguiu mudar... Eu tenho cara de casa de alterno, eu tenho um bar com 48 anos. Pronto, exato. E outra coisa, os bares não são de jovens nem para jovens. Sobretudo os que nós representamos. Claro que podemos ter jovens, e os jovens podem ir, e há muitos jovens de bom gosto que gostam muito de ir às nossas casas, mas não é o perfil do nosso cliente. Agora, queria dizer outras coisas, fico espertos. Nós não queremos mudar para restaurantes. Nós fomos forçados a mudar o CAI precisamente por uma questão de sobrevivência. E tentamos ser o mais profissionais possíveis na gestão de um negócio, de um tipo de negócio que nem sequer é o nosso. É muito difícil mudar de repente de bar para restaurante. As regras são completamente diferentes e os empregados são os primeiros um bocadinho a ter resistência passiva porque estão tão habituados e tão calhados a fazer um tipo de serviço de bar que depois até é complicado eles começarem a fazer um serviço de restaurante. É uma luta para os que conseguiram fazer isso. Há muitos que não conseguiram e que permaneceram encerrados. Vou ter mais tempo, não vou, com estas interrupções. Diga? Ainda? Tem mais 6 minutos. Depois, pubs e cafés são sazonais, já disse. PS. Uma coisa muito importante que importa focar é que não há pessoa coletiva ou individual ou de Estado em geral que tenha maior interesse em que os nossos estabelecimentos sejam um local de segurança de saúde pública, como nós, que somos os empresários. Não existe. Somos os primeiros interessados em que onde nós estamos a trabalhar seja seguro lá estar. E somos os primeiros interessados em garantir que os nossos empregados estão em segurança e que os nossos clientes estejam em segurança. Portanto, tratar os bares de uma forma diferente dos restaurantes é, mais uma vez, um bocadinho de atitude paternalista e não há uma grande justificação. Nós não conseguimos encontrá-la. Perguntaram-nos qual é que era o número dos empregados neste momento no setor, acho que foi o doutor. É completamente impossível, como deve calcular neste momento, fazer qualquer tipo de especulação em relação a este número, porque as empresas estão a falir todos os dias. Portanto, os que eram o mês passado já não são passado 15 dias, porque as pessoas não têm outra hipótese senão despedir. Não é?
Como é que pagam os ordenados se têm as casas fechadas? E há outra coisa também, é que ao fim destes meses todos, há um setor que não tem rigorosamente responsabilidade nenhuma pelo contágio do Covid-19. Deve ser o único setor que não tem responsabilidade nenhuma, que é o que está encerrado. Portanto, porquê é que nós somos as ovelhas negras? Porquê é que nós somos os culpados e os mais perigosos de todos estamos encerrados? Quanto ao horário que o Bloco de Esquerda estava a apontar, se não conseguimos trabalhar com o horário, como é óbvio, não vamos servir um bulldog ao pequeno almoço, não é? Horários das 8 da manhã às 8 da noite para bares? Não dá, não é? Ou então o quê? Eu já uma vez coloquei esta questão, que é nada, estamos a servir pastéis de nata nas farmácias, é os bulldogs ao pequeno almoço, isto não faz sentido. E a maior parte das empresas não estão a abrir, obviamente, às 8 da manhã, os bares recusaram-se a abrir, porque não faz sentido. As pessoas estão a trabalhar. Não é? As pessoas trabalham, têm os horários de trabalho das 9 às 6 normalmente e a seguir é que vão para o lazer, não é durante. Olha, desculpe lá, agora chefe, vou ali beber um bulldog, porque agora é que o bar está aberto. Não, isso é os alcoólicos, não é as pessoas. Estou a dizer que as pessoas, só os alcoólicos, é que bebem álcool durante o dia. Não são os nossos clientes. Os clientes normais de um bar não são os alcoólicos, esses bebem sozinhos em casa escondidos porque sabem que estão estão a cometer atos errados. As pessoas que vão aos bares vão para se divertir, para conviver, para relaxar, às vezes até para encontros políticos, para encontros de negócios, para encontros artísticos, para trabalhar, para estudar. Pronto, eu não me queria alargar porque acho que o balanço que eu faço destas medidas todas é muito fraco. É como se tivéssemos pouquíssimas perdas, como se não fosse um setor já em bancarrota com 100% de perdas. Portanto, estas ajudas era se fosse para um mês ou 2 ou 3, as ajudas que têm existido. Estamos a falar, já vamos para um ano. Portanto, é óbvio que isto não faz sentido nenhum, este tipo de ajudas que tem havido. Não sei se tens mais alguma coisa a observar. Então, em relação às moratórias das rendas, eu, no meu caso, não utilizei, não acho que faça sentido nenhum utilizar, não vou inventar e dizer que tem sido uma medida que tem sido muito usada, mas a sensibilidade que eu tenho, das conversas que tenho com colegas meus, é que isso é empurrar um problema com a barriga. E também é uma situação complicada porque os senhorios também deixam de receber e eles próprios também nos pedem para nós pagarmos. Portanto, isso não é uma solução. Mas a questão dos bares poderem todos abrir com os horários novos de cafés, etc., e com regras a partir das 8 da noite servir comida, muitos dos espaços, tal como o meu, que se continua encerrado desde 14 de março, porque é que não abre? Existe uma fraca comunicação com a Câmara Municipal de Lisboa, que tem tido um volume de trabalho, por aquilo que me têm explicado, avassalador. E nem todos os espaços têm licenças camarárias que lhes permitam trabalhar a vender comida. E, portanto, isso não é viável, não era. Se eu quisesse ter aberto um restaurante, eu teria aberto um restaurante, mas nem todos os espaços têm condições para poder abrir e elaborar dessa forma, respeitando as regras da HACCP, tão importantes agora como desde sempre. E, portanto, a nível de abrir com limitações, as limitações estão em todos os setores de trabalho e empresariais do país. E, portanto, em relação a se nós defendemos ou não a abertura dos bares, porque com respeito, evidentemente, a todo o setor noturno, nós não somos conhecedoras dessa realidade e outras que não sejam dos bares com lugares sentados, exatamente as regras, conforme já foi dito várias vezes, que se aplicam a restaurantes e a cafés, poderiam perfeitamente ser aplicadas a bares. Nós sempre tivemos regras que respeitámos de lotação, de forma de servir, de não servir álcool a pessoas que estejam alcoolizadas, não demasiado alcoolizadas.
E, portanto, eu também não quero contrair Covid, eu não quero que os meus funcionários contraam Covid, nem os meus clientes. De maneira que continuar a fechar os olhos e dizer que existe uma pandemia, é certo, que nós não temos apoios e que não podemos trabalhar e ajudar a contribuir para a proteção da pandemia, as pessoas vão continuar a encontrar-se fora dos locais adequados ao convívio, que respeitavam regras. Exatamente como um restaurante diz que respeita as regras, um bar, e portanto, nessa medida, se achamos que os bares devem poder abrir, claro que sim, o mais possível. Porque enquanto isso não acontecer, um dos pontos de aumento de contágio será não existirem espaços. Pronto, peço desculpa. Obrigado. Queria, em meu nome pessoal e em nome de todos, certamente, agradecer os assuntos que nos trouxeram, as preocupações que nos trouxeram, o facto de terem aqui estado. Seguramente que sairemos todos mais conscientes e mais informados e, naturalmente, agradecer-lhes também e desejar-lhes boa sorte, que todos precisamos, está bem? Boa sorte para o vosso setor e boa sorte também para cada uma de vós. Terminamos assim esta primeira audiência da parte da tarde e vamos dar, desde já, início à segunda. Penso que já temos os segundos. Não.